Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre a progressão aritmética, mais conhecida como PA. Só que para ficar mais fácil, eu vou começar mostrando para vocês um exemplo de uma sequência. Vamos ver 5, 7, 9, 11. Vamos colocar essa sequência como sendo infinita. Se reticências mostra que ela continua, ela não tem um último termo. Então dá para perceber que nós estamos indo de 2 em 2, não é? Então, esse intervalo de um termo, de um elemento para outro, eu chamo de razão. E essa razão eu sempre vou achar subtraindo um termo menos o seu antecessor, sendo que para isso tem que começar sempre do segundo em diante. Por exemplo, a razão aqui seria 7 menos 5, que dá 2. Ou se eu fizer 9 menos 7, eu também vou ter 2. Ou se eu fizer 11 menos 9, também vou ter 2. Então, a PA é exatamente isso. A razão, ela é sempre constante, ó. O intervalo entre os elementos da sequência, o intervalo é sempre o mesmo. Nesse caso aqui, o intervalo é 2, ó. A sequência está indo sempre de 2 em 2. Então, aqui fica até fácil deduzir quem é o meu próximo termo dessa sequência. 11 mais 2, 13. 13 mais 2, 15. E por aí vai. Só que, na hora de resolver uma questão, principalmente de Enem, de concurso, fica difícil você ir somando sempre a razão para poder achar, por exemplo, o centésimo termo, o milésimo termo de uma sequência. Então, para isso, nós temos uma formulazinha que nós utilizamos para poder ficar mais fácil de encontrar os termos de uma PA. A fórmula é a seguinte: AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Agora eu vou explicar o que significa cada uma dessas letrinhas aqui nessa fórmula. Esse AN, ele seria o último termo, ou o termo que eu quero encontrar na PA, tá? Então, se eu quisesse achar aqui, por exemplo, o centésimo termo, então eu falaria que eu quero achar o A100 dessa sequência, o centésimo termo. O A1 é o primeiro termo da sequência. A1. Quem é o primeiro termo dessa sequência? É o 5. O N é a posição que o termo que eu quero encontrar estará. Por exemplo, se eu quero achar o A100, esse termo vai estar na centésima posição, ó. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Então, ele vai estar cá na frente na centésima posição, vai ser o centésimo número dessa sequência. Então, o N, se eu quisesse achar o A100 aqui, o N seria o 100. Menos 1, esse menos 1 é constante, e a razão, que nós encontramos aqui, que a razão é o quê? É 2. Como que encontra a razão? Um termo, a partir do segundo, um termo, menos o seu antecessor. 11 menos 9, 2. 9 menos 7, 2. Eu posso utilizar qualquer termo aqui para poder achar a razão. Vou até encontrar aqui esse centésimo termo para vocês verem como que é fácil. Bom, esse é o que eu quero encontrar. Então, eu só substituo tudo que eu tenho aqui, eu substituo na fórmula. Então, ficaria aqui, ó, AN. Então, A100 é o que eu quero achar. A1 é 5, mais o N, que é 100, o menos 1 é constante, e eu vou multiplicar pela razão, que é 2. Aí é só resolver, ó. Esse A100 eu vou repetir porque é o que eu quero encontrar. O 5 eu repito, mais
100 menos 1, 99, multiplicado por 2. Aí nós temos que ter um domínio bem legal sobre a base da matemática, que no caso é uma expressão numérica. Em uma expressão numérica, o que é que eu dou preferência para resolver? A multiplicação. Então, esse 5 mais, eu vou repetir. 2 vezes 99 vai dar 18, vai 1, 198. 198 mais 5, 198, 203. Então, se eu for contando de 2 em 2, 100 vezes, o meu centésimo termo dessa sequência seria quem? Seria o 203, tá? Bom, vou resolver mais alguns exemplos para poder vocês compreenderem. Legal aí. Bom, determine o 20º termo da PA. 2, 7, 12. Então, vamos lá. Eu quero encontrar o 20º termo. Então, eu quero encontrar o meu A20. A20 é o que eu quero encontrar. A PA é 2, 7, 12. Então, fácil de achar o A1, que é o primeiro termo, 2. Aí, eu preciso do N. N é o que? A posição do termo que eu quero achar. Então, é o 20. E eu preciso também da razão. A razão vai ser o quê? 7 menos 2, 5. Eu sei que é uma PA porque 7 menos 2, 5. 12 menos 7, 5. E por aí vai. Ou seja, o intervalo entre esses números é sempre o mesmo, tá? Se fosse diferente, eu poderia ter uma progressão geométrica. Posso até gravar um outro vídeo falando sobre progressão geométrica para vocês depois. Então, a formulazinha. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vou substituir. A 20 é o que eu quero achar. Então, eu repito. O primeiro termo dessa sequência é o 2, mais o valor de N, 20, menos 1 vezes a razão. Então, a 20 vai ser igual a 2 mais 19 vezes 5. Resolvo primeiro a multiplicação aqui, hein? A 20 é igual a 2 mais 45, vai 4, 95. Então, eu sei que o 20º termo dessa sequência vai ser 97. Se quiser contar aí, ó, de 5 em 5, vão constatar que o 20º termo é exatamente o 97. Eu não vou fazer isso, não vou contar, não. Mas, se vocês quiserem contar para conferir, vão encontrar isso. Mais um exemplo. Numa PA, cujo segundo termo é igual a 5 e o sexto termo é igual a 13, o 20º termo é igual a... Bom, vamos lá. A formulazinha. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, vou tirar as informações aqui. Numa PA cujo segundo termo é igual a 5. Então, eu sei que A2 é igual a 5. E o sexto termo é igual a 13. A6 é igual a 13. O 20º termo é igual a... Então, eu quero saber o meu A20. Bom, para achar esse A20, se o meu segundo termo é 5... Se o meu segundo termo é 5, vamos tentar 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, tá indo de 2 em 2, tá vendo, ó? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo. Então, eu sei que a minha razão é 2, tá? Eu quero achar
o A20. Então, meu N vai ser igual a esse 20 aqui, ó. Então, já temos informações suficientes aqui, tá? A N é igual, se o A2 é 5 e a razão é 2, então eu sei que o meu A1 vai ser 5 menos 2. Então, meu A1 vai ser 3. Então, 3 mais N, que é 20, menos 1, vezes a razão, que é 2. Então, A, no lugar desse N aqui, eu vou colocar o 20, tá? A20 é igual a 3 mais 19 vezes 2. Então, meu 20º termo, primeira multiplicação, hein? 18, 38. Então, o meu A20 vai ser igual a 41, ó. 41 vai ser o meu 20º termo. Mais 2 exemplos eu tenho aqui para vocês, tá? Calcule o 10º termo da PA, cujo primeiro termo é 3 e cuja razão é 5. Então, vamos lá, formulazinha, sempre repetindo para poder gravar. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vou tirar as informações. Eu quero o 17º termo, então eu quero o meu A17, cujo primeiro termo, o A1, é 3. E a razão é 5. Só que como eu quero achar o A17, então eu sei que esse 17 já está no lugar do N. Então, o N é igual a 17. Ou seja, eu quero achar o termo que está na posição 17. Então, vamos lá. O A17 vai ser igual ao A1, que é 3, mais N, que é 17, menos 1, vezes a razão, que é 5. Então, meu A17 vai ser 3 mais 16 vezes 5. Resolvo primeiro a multiplicação. Então, o A17 vai ser 3 mais 80. Então, o meu 17º termo dessa sequência vai ser 83. Fácil, não é? Um último exemplo para vocês, tá? Obtenha a razão da PA em que o primeiro termo é menos 8 e o 20º é 30. Bom, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vou retirar as informações. Eu gosto sempre de retirar as informações para ficar mais fácil. Eu tenho que o A1 é menos 8. E o 20º termo, o A20, é igual a 30. Então, se eu tenho o 20º termo, eu tenho também o N, que é igual a 20. Eu quero achar a razão. Bom, tá fácil, porque, ó, o A20, aqui só inverter um pouquinho. O A20, no caso, o AN, eu já tenho, que é 30. O A1 é menos 8. Cuidado com esse sinal negativo, tá? Tem que ter bastante atenção. O N é 20. E a razão é o que eu quero encontrar. Então, vamos lá. 30 é igual a menos 8 mais... Aqui eu aplico uma distributiva, ó. 20R menos 1 vezes R, R. Então, 30 vai ser igual a menos 8 mais 20 menos 1, 19R.
Vou inverter tudo aqui, tá? Menos 8 mais 19R. Aqui é bom que vocês tenham bastante domínio do assunto equação do primeiro grau, tá? Repito esse 19R. Repito 30. Esse menos 8 passa para cá, somando. Então, 19R é igual a 38. E R vai ser igual a 38 dividido por 19. 38 dividido por 19 vai dar 2. Então, eu sei que a minha razão é igual a 2. Então, eu contando de 2 em 2, saindo do menos 8, eu chego lá na 20ª posição, no número 30. Certo? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. Vou deixar na descrição abaixo o link para uma atividade online, onde vocês têm a oportunidade de resolver e receber no e-mail de vocês a quantidade de acerto que vocês tiveram. É uma forma de vocês estarem fazendo uma atividade revisional, de repente, para alguma prova que vocês venham a ter, tá? E caso fique alguma dúvida na hora da resolução das atividades, vocês podem deixar no comentário que, na medida do possível, eu vou atendendo e respondendo a vocês, tá? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.